Olá! Hoje vamos abordar o tema dos obstáculos ao desenvolvimento dos países. Fica atento! Como já sabes, podemos dividir o mundo em dois grandes grupos de países. Os países desenvolvidos, concentrados no hemisfério norte, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, e os países em desenvolvimento, concentrados em África, Ásia, América Central e do Sul. Mas afinal, por que é que nem todos os países são desenvolvidos? Eis a questão. Uma boa parte da resposta a esta pergunta está na existência dos obstáculos ao desenvolvimento. Vamos estudá-los. O obstáculo mais antigo diz respeito à sua herança histórica, pois, como já deves saber, grande parte dos países em desenvolvimento já foram colónias dos países europeus. Vejamos o exemplo da Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, que foram, durante muito tempo, colónias portuguesas. Mas por que razão o desenvolvimento que ocorreu nos países colonizadores não se estendeu às colónias? Primeiro, porque as potências europeias exploravam as colónias para extraírem os seus recursos naturais, como é o caso de metais preciosos, que depois enviavam para a Europa sem qualquer benefício para as colónias. Segundo, porque os países colonizadores desenvolveram nas suas colónias uma agricultura moderna de plantação, destinada apenas ao comércio internacional, substituindo a agricultura tradicional, que era fundamental às populações locais, pois fornecia os alimentos necessários à sua subsistência. Terceiro, pelas vias de comunicação que foram construídas nas colónias. Neste momento deve estar um pouco confuso, pois sabes muito bem que a construção de vias de comunicação favorece o desenvolvimento. Mas neste caso, estas vias de comunicação foram construídas para fins comerciais, isto é, para ligar as áreas de produção aos portos marítimos, havendo pouca ou nenhuma preocupação em projetar traçados que promovessem o desenvolvimento dos territórios coloniais. Para além dos obstáculos históricos, existem também os obstáculos políticos. Aqui destaca-se sobretudo a falta de democracia de grande parte dos países em desenvolvimento. Como podes ver neste mapa, os índices mais baixos de democracia, que correspondem aos países de tom mais claro, registram-se precisamente nos países em desenvolvimento, como por exemplo a China e a Coreia do Norte na Ásia. Nestes países, a democracia é apenas uma miragem. A falta de democracia é culpa dos regimes ditatoriais que existem em muitos desses países. Os regimes ditatoriais favorecem a exploração dos recursos naturais a favor das classes dirigentes, sem se preocuparem em melhorar as condições de vida da população em geral. Promovem a corrupção, o desrespeito pelos direitos humanos, nomeadamente a proibição de fazerem greve. Todos estes problemas aumentam a instabilidade política, originando com frequência conflitos étnicos e armados que consomem muito dinheiro e esforços que poderiam ser aplicados no desenvolvimento destes países. Repara neste mapa que trata dos conflitos à escala mundial. Atualmente, os casos mais graves situam-se em África, como é o caso da Somália, e na Ásia, como é o caso da Síria e do Iraque. Já conheces os obstáculos históricos e políticos. Vamos analisar os obstáculos económicos. Como já deves calcular, a maior parte dos países em desenvolvimento apresenta economias muito vulneráveis e frágeis, pois são fortemente dependentes da exportação de apenas algumas matérias-primas, o que os torna vulneráveis às oscilações dos preços da procura nos mercados internacionais, que definem preços baixos para a sua compra, cuidando dos seus próprios interesses e não do país exportador. Para agravar a situação, a maior parte destes países apresenta uma grande dívida externa, cujo pagamento, com juros, claro, absorve grande parte da riqueza destes países, impedindo a melhoria das infraestruturas de saúde, educação, comunicação, comprometendo o seu desenvolvimento. Este mapa demonstra que os países mais pobres e endividados no mundo situam-se sobretudo em África, agravando ainda mais os seus níveis de desenvolvimento. Agora pensa um pouco, e no cenário internacional, qual é o papel dos países em desenvolvimento? Como é óbvio, todas estas fragilidades económicas limitam muito o seu poder de decisão dentro das organizações internacionais, sendo muitas vezes prejudicados, pois as decisões favorecem normalmente os países mais ricos. Vamos agora falar dos obstáculos naturais. Assim, de um modo geral, pode-se dizer que os países em desenvolvimento localizam-se em áreas mais vulneráveis à ocorrência de catástrofes naturais, como é o caso das cheias. E como tu bem sabes, estas podem originar grandes danos materiais e humanos, agravados pelos escassos recursos de prevenção, salvamento e de reconstrução de infraestruturas destruídas pelas catástrofes. Nas Filipinas, por exemplo, onde são frequentes os tufões com elevado nível de destruição, os meios de resposta a esta catástrofe natural são bastante escassos. Ora vejam. Ponto de situação. Os obstáculos naturais, juntamente com os outros já estudados, acabam por ser responsáveis pelo surgimento de outros obstáculos, como é o caso dos obstáculos demográficos e sociais. Relativamente aos obstáculos demográficos, podes verificar neste mapa que grande parte dos países em desenvolvimento apresenta elevadas taxas de crescimento natural, alguns com taxas superiores a 20 por mil.
Este valor significa que por cada 1000 pessoas que morrem, nascem 1020, ou seja, há um aumento de 20 pessoas, o que se traduz, obviamente, no aumento da sua população. Voltemos ao mapa e repara como a África se destaca como o continente com o maior crescimento demográfico na atualidade. Esta realidade demográfica agrava certos problemas já existentes. Considera o seguinte exemplo. Imagina que um destes países tem 10 pessoas e consegue produzir no máximo 10 pães. Assim, todos têm alimentação. Mas se a sua população aumenta para 12 pessoas, sem conseguir aumentar a produção de pão, o que é que vai acontecer a estas duas novas pessoas? Isso mesmo, vão passar fome, pois o pão não chega para todos. E o mesmo pode ser aplicado na saúde, com a insuficiência de hospitais, na educação, com as escolas sobrelotadas e no emprego, com o excesso de mão de obra. Por último, temos os obstáculos sociais. Estes dizem respeito sobretudo à pobreza e ao desemprego, que caracterizam grande parte dos países em desenvolvimento, onde é frequente, por exemplo, os bairros de habitação precária, também conhecidos como bairros de lata, que crescem junto às grandes cidades, onde as condições de vida são muitas vezes desumanas. Agora que já conhece os principais obstáculos ao desenvolvimento dos países, vamos relembrá-los. São eles obstáculos históricos, políticos, económicos e naturais. Estes, por sua vez, acabam por originar outros obstáculos, como é o caso dos obstáculos demográficos e sociais. E pronto, são estes os principais obstáculos ao desenvolvimento dos países. Espero que tenhas gostado e não te esqueças, fica atento nas aulas, se não queres que a geografia te dê a volta à cabeça.